Fala, meu nação tricolor, hoje quinta-feira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. Hoje tem tricolor de aço, hoje tem Cruzeiro e Bahia pelo Campeonato Brasileiro de 2025, o jogo que acontece no estádio do Mineirão às 9h30 da noite. O Bahia vai encerrar a rodada do Campeonato Brasileiro, rodada que não foi muito boa para o Bahia, afinal o tricolor agora ocupa a 18ª colocação do campeonato, está dentro da zona do rebaixamento, vai precisar ganhar o jogo contra o Cruzeiro se quiser sair nessa rodada. Eu sei que é apenas o início de campeonato, tem muita coisa para acontecer ainda, não é um sinal de desespero, mas a gente precisa começar a pontuar, né? E logo melhor fazer isso contra um time que provavelmente vai brigar com o Bahia até o final pelas primeiras colocações do campeonato, que é o time do Cruzeiro, e que também não vem um bom momento. Eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje, falar sobre o reforço no ataque e falar também sobre o jogador importante que está fora dessa lista de relacionados para o jogo de hoje. Já conto muito com o teu like no início desse vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia, e claro que você, torcedor, possa se inscrever para que a gente possa atingir a marca de 20 mil inscritos. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo, e vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo falando sobre a equipe do Cruzeiro. Como eu falei para vocês, o Cruzeiro não vem em um bom momento, são 4 jogos até aqui na temporada sem resultado positivo. Começou o Campeonato Brasileiro vencendo a equipe do Mirassol dentro de casa, mas depois disso não conseguiu mais vencer no campeonato. Além disso, na Sul-Americana também não vem acumulando bons resultados assim, perdeu em casa para um time do Machuca Runa por 2-1, é um time que é muito limitado, e o Cruzeiro conseguiu a proeza de perder. Espero que consiga hoje também contra o Bahia. O Cruzeiro que vem com uma sensação, né, de um problema defensivo muito grande até aqui na temporada, são vários gols sofridos até aqui, e sempre dois gols sofridos por jogo, e isso pode ser benéfico para o Bahia. O Cássio, em entrevista recente, falou que eram problemas de erros infantis, erros de posicionamento e tal. Eu creio que o clima dentro do vestiário não seja um dos melhores, e o Bahia tem a obrigação de se aproveitar disso. Como eu falei para vocês, o time do Cruzeiro é um time que vai brigar com o Bahia até o final do campeonato pelas altas posições. Então, é importante você começar a tirar pontos desses adversários, principalmente jogando fora de casa. O time do Bahia é um time muito competitivo, é um time que é muito bom e que tem condições de buscar os 3 pontos lá. Agora, precisa jogar futebol, precisa de fato encarar a partida assim como encarou o jogo contra o Nacional do Uruguai e não ter o mesmo desempenho que teve contra a equipe do Mirassol jogando na Arena Fonte Nova. Mirassol que ontem deu 4-1 no Grêmio, jogando em São Paulo, um resultado assim que surpreendeu praticamente quase todo mundo na rodada. Eu não acho que seja apenas que o time do Grêmio esteja em uma má fase e o Mirassol se aproveitou disso, não. O time do Mirassol é um time muito bem treinado, é um time muito bem organizado, mesmo com empate. Eu sei, eu falei sobre a disparidade técnica, mas eu falei também sobre isso, e mostra que eu não estava errado. O time do Mirassol consegue agora os 3 pontos, né, no campeonato, os primeiros 3 pontos da sua história em campeonatos brasileiros contra uma grande equipe que é o time do Grêmio. Vai dar trabalho nesse campeonato. Eu acho que vai cair, mas vai vender caro os resultados, na maioria das vezes. Então, já começa o campeonato assim. E o time do Cruzeiro tá vivendo uma má fase, né, um mau momento. É o Bahia também se aproveitar disso e buscar o resultado positivo. Para esse jogo, o Bahia não vai poder contar na lista de relacionados com o Rodrigo Nestor. Rodrigo Nestor não viajou com a delegação para Belo Horizonte, e a resposta disso é que ninguém sabe o porquê. A verdade é essa. Ninguém sabe o porquê o Rodrigo Nestor ficou de fora dessa lista de relacionados. Provavelmente algum incômodo, alguma situação que possa ter tirado ele dessa viagem, já que ele foi visto, né, em Lauro de Freitas ontem à noite, quando o time estava viajando para Minas Gerais. Bahia que já tem uma situação complicada na busca por jogadores mesmo dentro das posições ali nas viagens. O time está cheio de desfalques. Por exemplo, na zaga a gente tem o Fred, que era o menino da base que vai ser relacionado para esse jogo. A gente tem o Juan Pablo, que estava com a seleção brasileira sub-17 no Sul-Americano da categoria, tá de volta, já treinou como profissional e já viajou. E é o Bahia tentando encontrar soluções dentro das categorias de base para os vários problemas de lesões, recuperação, enfim, que o time vem tendo. Como eu falei para vocês, o Bahia não vai ter o Iago Borducci na lateral esquerda, não vai ter o meio-campista Michel Araújo e agora o Rodrigo Nestor. Na zaga não vai poder contar com o Gilberto não, perdão, com o Gabriel Xavier e com o Canu, ambos lesionados. Como eu falei para vocês, o Canu sofreu uma lesão, né, em vários músculos ali da panturrilha, inclusive o tendão de Aquiles, e por conta disso vai precisar passar um longo tempo parado e vai optar pela cirurgia, tá? Eu conversei com vocês ontem, falei que o Bahia ainda estava decidindo se iria optar por um tratamento conservador ou se iria optar por um tratamento cirúrgico, e o clube decidiu justamente por conta disso fazer uma cirurgia. Então é isso, que o Canu possa ter uma ótima recuperação, que possa dar tudo certo, que ele possa estar de volta o mais rápido possível, que vai fazer muita falta. Eu acho que o tempo de recuperação
recuperação para esse tipo de lesão é mais ou menos entre 4 a 6 meses. Praticamente quase toda a temporada que o Canu vai ficar de fora. Uma pena. Isso cresce também, assim, isso mostra que o Bahia deve ir no mercado. Se antes já era necessário, agora mostra que ainda mais. Então, provavelmente na segunda janela de transferências que vai acontecer no meio do ano, quando o Campeonato Brasileiro estiver parado para o Super Mundial de Clubes, o Bahia deve ir ao mercado buscar uma reposição para a zaga, para as saídas que a gente teve no início do ano e sobre esses jogadores lesionados também. O Gabriel Xavier não deve demorar muito tempo assim para voltar, cerca de 3 a 2 semanas, mas o Canu não. O Canu vai ficar um tempo afastado, vai ficar um tempo fora e a gente vai perder ele por um longo período. Falar também com vocês sobre o Luciano Rodrigues, porque eu tinha comentado no último vídeo, inclusive foi a própria nota que o Bahia divulgou, de que o Luciano Rodrigues só iria voltar às atividades normalmente com o grupo no final de semana. Porém, ele viajou com a delegação para Belo Horizonte e por isso vai estar à disposição do técnico Renato vai estar à disposição do técnico Rogério Ceni para poder participar do jogo e poder ter minutos. Eu acho que ele não vai ser titular. Eu acho não, tenho certeza. O Lúcio não está bem 100% fisicamente, mas diante das lesões e diante da falta de opções, ele tem condições mínimas de pelo menos estar no banco de reservas, o que ele não tinha na partida contra a equipe do Mirassol. Então, por conta disso, ele deve ir e deve participar de 10, 15, 20 minutos, a depender do contexto do jogo, a depender da situação. O Bahia estiver precisando de um gol ali nos momentos finais, precisar de uma abafa ou coisa do tipo, ele deve participar. Eu espero que dê certo. Eu espero que isso não precise acontecer, né? Espero que a gente possa conseguir construir o placar e que a gente possa construir, vencer e começar bem aí esse campeonato brasileiro, porque já passou da hora, né? Um time como o Bahia, que tem um elenco que tem, que vai brigar na parte de cima da tabela, não pode começar o campeonato de forma tão devagar, não pode desperdiçar tantos pontos assim como vem desperdiçando. Já foi contra o Mirassol, já foi contra o Corinthians em casa, agora contra o Cruzeiro. Eu sei que é diante de uma grande equipe, jogando fora de Salvador, que historicamente pode ser complicado para o Bahia, mas isso precisa ser quebrado. Esse tabu precisa ser quebrado. O Bahia não vence o Cruzeiro jogando no Mineirão, se eu não estou enganado, desde 2013 ou 2012, que foi quando o Bahia estava brigando, acho que foi 2013, é o ano que o Cruzeiro foi campeão, o Bahia estava brigando para não cair, aí o Talisca fez o segundo gol, joga no minuto final da partida e a gente conseguiu naquela oportunidade os 3 pontos. Que isso possa se repetir hoje, que a gente possa buscar um 2-1, 3-1, 1-0 e que possa começar bem aí com os 3 pontos, porque é muito importante. Para a Libertadores, na próxima semana a gente deve ter o jogo contra o Atlético Nacional, ou seja, vai voltar a dividir as atenções e aí provavelmente o Rogério vai optar por força máxima na Libertadores, vai preservar assim que eu digo é colocar peças que não vêm sendo consideradas titulares nos jogos do Campeonato Brasileiro, aí você já tem um foco ali dividido e tal, isso também pode ser prejudicial, porque o início ruim no Campeonato Brasileiro, um início meio devagar, e aí quando você, por exemplo, na Libertadores estiver fora, cair nas oitavas, né, quarta de final, se isso acontecer, enfim, acho que vocês entenderam, né? Passado um tempo e o Bahia estiver precisando reagir no campeonato, esses pontos perdidos no início sempre fazem falta. Historicamente no campeonato é assim. Se você começa tão devagar, para você buscar e remar depois é muito complicado. Então, a ordem é, não pode desperdiçar pontos. E que isso comece no jogo, e que isso não comece no jogo contra o Cruzeiro, que comece a mudar. Que a gente possa buscar nessa oportunidade os 3 pontos. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você assistir esse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Também não se esquece de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.